O presidente Lula indica o ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, no lugar da ministra Rosa Weber. E o subprocurador-geral Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. O Hamas liberta os últimos 11 sequestrados do primeiro grupo do acordo com Israel. O grupo terrorista, o Catar, o Egito e os Estados Unidos anunciam uma nova trégua de 48 horas em Gaza. O governo israelense ainda não confirmou. A chuva ajuda a controlar os incêndios no Pantanal e os animais ganham uma segunda chance. O Jornal Nacional está começando. O presidente Lula encerrou hoje o mistério sobre os nomes que indicaria para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Para o STF, o ministro da Justiça, Flávio Dino. E para a PGR, o subprocurador-geral, Paulo Gonet. O movimento no Palácio da Alvorada começou cedo. O presidente Lula chamou ministros para uma reunião, entre eles Flávio Dino. No início da tarde, Paulo Gonet também chegou ao Palácio. Minutos depois da saída de Dino e Gonet, o governo divulgou a nota oficial. O presidente da República encaminhou nesta segunda-feira ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, as indicações de Flávio Dino ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República. Em seguida, o próprio presidente Lula postou uma foto em rede social com os participantes da reunião. Os dois indicados exibiam as mensagens das indicações. As imagens de Lula assinando os papéis só foram divulgadas no meio da tarde. Flávio Dino de Castro e Costa nasceu em São Luís do Maranhão e tem 55 anos. É formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Em 1994, se tornou juiz federal da Primeira Região e assim permaneceu por 12 anos. Nesse período, atuou por 2 anos como presidente da Associação de Juízes Federais e também foi juiz auxiliar do ministro Nelson Jobim, então presidente do Supremo. Flávio Dino trocou a magistratura pela política em 2006, quando foi eleito deputado federal pelo PCdoB. Na Câmara dos Deputados, se destacou como um dos principais nomes da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em 2010, Dino se candidatou ao governo do Maranhão. Terminou em segundo. Nos 4 anos seguintes, ele presidiu a Agência Brasileira de Promoção do Turismo, a Embratur, no governo Dilma Rousseff. Em 2014, Dino voltou a se candidatar ao governo do Maranhão. Ganhou em primeiro turno e governou por 2 mandatos consecutivos, de 2015 a 2022. Em 2021, Dino trocou o PCdoB pelo PSB, atual partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Em 2022, foi eleito senador e, em seguida, convidado por Lula para assumir o Ministério da Justiça. Uma de suas primeiras medidas foi assinar com o presidente o decreto que pôs fim às normas estabelecidas no governo Bolsonaro que facilitavam o acesso a armas e munições. O primeiro grande desafio foi o 8 de janeiro, marcado pelos ataques golpistas aos prédios públicos dos 3 poderes. Dino participou da decisão de decretar intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Nós vimos a manifestação de um ódio contra instituições que foram tão duramente atacadas nos últimos anos, a exemplo do Supremo Tribunal Federal. As senhoras e os senhores que viram imagens, a nação brasileira que viu imagens, viu a materialização e o efeito do discurso de ódio que não era anedótico, como nós alertamos esses anos todos.
Ele foi chamado várias vezes para dar explicações no Congresso sobre as investigações do 8 de janeiro. No Ministério, Dino defendeu a regulação das redes sociais e adotou medidas para reforçar a segurança nas escolas. A indicação de Flávio Dino é para a vaga deixada pela ministra Rosa Weber, ex-presidente do STF, que se aposentou no fim de setembro. Depois do anúncio feito pelo presidente Lula, o ministro da Justiça agradeceu numa rede social. Dino escreveu: "O presidente Lula me honra imensamente com a indicação. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa nação. Irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras." Paulo Gustavo Gonet Branco é carioca e tem 62 anos. Graduado em Direito pela Universidade de Brasília, fez mestrado em Direitos Humanos Internacionais pela Universidade de Essex, do Reino Unido, e doutorado em Direito, Estado e Constituição também pela UNB. Começou a carreira no Ministério Público Federal em 1987 como Procurador da República, responsável por processos na primeira instância da Justiça Federal. De 89 a 93, ocupou o cargo de Procurador Regional da República, que representa o Ministério Público em processos em tribunais regionais federais. E em 2012, alcançou o cargo de Subprocurador-Geral da República, o último nível da carreira. Gonet já representou o Ministério Público na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, quando defendeu condenações e investigações da Lava Jato. Desde julho de 2021, atua como vice-procurador-geral eleitoral. Na função, ele representa o Ministério Público Eleitoral nos processos que tramitam no TSE. Gonet assinou o parecer que defendeu a condenação de Jair Bolsonaro na ação que tornou o ex-presidente inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação, na reunião com embaixadores para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Gonet é um dos autores do livro Curso de Direito Constitucional, junto com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e com o ex-procurador-geral da República, Inocêncio Mártires Coelho. A obra recebeu o Prêmio Jabuti em 2008. Ao longo da carreira, Gonet se destacou pela defesa de direitos fundamentais e é considerado um procurador de perfil discreto. Em maio, na posse da presidência da Associação Nacional dos Procuradores da República, Gonet falou sobre os objetivos buscados pelos integrantes do Ministério Público. Nós queremos algo em comum, todos nós queremos algo em comum, que é justamente o cumprimento da missão constitucional do Ministério Público, que é o comprometimento incontornável, iniludível com os valores da democracia, da República e da dignidade da pessoa. Com a escolha, o presidente Lula rompeu a prática que tinha adotado nos 2 mandatos anteriores de indicar o Procurador-Geral da República a partir de uma lista de 3 nomes escolhidos pelos próprios procuradores. Embora não seja uma recomendação legal, a prática foi mantida pelos então presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer. Paulo Gonet não estava na lista tríplice. O mesmo aconteceu nas 2 indicações feitas pelo então presidente Jair Bolsonaro ao nomear Augusto Aras. Hoje, em uma declaração, Gonet falou sobre a sua indicação para a PGR. Agradeço a Sua Excelência, o senhor Presidente da República, pela honra que me confere ao indicar o meu nome ao Senado Federal para o cargo de Procurador-Geral da República. Nos próximos dias, espero poder encontrar-me com os senadores da República na expectativa de merecer de cada um a confiança no meu propósito de servir da melhor forma aos interesses dos valores republicanos e constitucionais do país. O Senado precisa aprovar as indicações de Paulo Gonet para a PGR e de Flávio Dino para o STF. Os 2 terão de passar por sabatina e votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois pela aprovação do plenário da Casa. As aprovações finais dependem dos votos de pelo menos 41 dos 81 senadores. As 2 votações são secretas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que a intenção é fazer uma semana de esforço concentrado para concluir a votação das indicações antes do fim do ano, junto com a análise de outras matérias pendentes. Nós vamos dar o encaminhamento devido, que é o encaminhamento à Comissão
de Constituição e Justiça do Senado, assim como fizemos e faremos em relação a outras indicações, e uma vez sabatinados nas comissões, inseriremos na pauta dessa semana entre o dia 12 e o dia 15 de dezembro. Agora à noite, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, do União Brasil, informou que a sabatina de Flávio Dino será no dia 13 de dezembro. O relator será o senador Everton Rocha, do PDT. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, elogiou as indicações para o Supremo e a PGR. Acho que foi uma escolha muito feliz do presidente da República, é uma prerrogativa dele. Todo mundo sabe que eu defendo a feminilização dos tribunais, mas no caso do Supremo é uma prerrogativa do presidente da República, de modo que vejo todas as qualificações do ministro Flávio Dino e que será recebido pelo Supremo com muita alegria, muita cordialidade, como alguém que vai agregar valor. Paulo Goné Branco também é um professor de qualidade. Acho que o presidente também aqui escolheu uma pessoa de alta qualidade, de modo que o país estará bem servido nesses dois postos importantes da República. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, também falou sobre as duas escolhas. O Brasil foi contemplado por duas grandes indicações, dois grandes juristas competentes, dois grandes e sérios homens públicos. Eu tenho a certeza que, uma vez aprovados pelo Senado Federal, ambos fortalecerão o nosso Estado democrático de direito. Outros 5 ministros do STF, Luiz Fux, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, se manifestaram em notas e redes sociais. Eles parabenizaram os escolhidos e disseram que tanto Flávio Dino na corte quanto Goné como procurador-geral da República terão muito a contribuir. Lula levou quase 2 meses para indicar os nomes dos substitutos de Rosa Weber e Augusto Aras. E nesse meio tempo houve muita articulação nos bastidores. Setores da sociedade chegaram a criar expectativas sobre a ampliação da participação de negros e mulheres na mais alta corte do país, o que acabou não acontecendo. O advogado-geral da União, Jorge Messias, que chegou a ser cotado para a vaga no Supremo, saudou a escolha de Flávio Dino. Messias destacou que Dino preenche de sobra os requisitos constitucionais para o cargo, devido à sua conduta de integridade exemplar e ao notável saber jurídico que ostenta. Ele também elogiou a indicação de Paulo Goné, afirmando que ele possui longa trajetória no mundo jurídico, com anos de dedicação ao Ministério Público da União. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil ressaltou que os dois têm um histórico de dedicação à justiça. Teremos 2 representantes importantes, tanto no Supremo Tribunal Federal como na Procuradoria-Geral da República, homens dedicados à justiça, com compromisso com a democracia, e sinto que ambos têm a sensibilidade, o respeito e a atenção com a advocacia também. A Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Associação Nacional dos Procuradores da República também divulgaram notas saudando as escolhas de Flávio Dino e Paulo Goné. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para autorizar o governo a usar créditos extraordinários para pagar precatórios até 2026. São dívidas da União reconhecidas pela Justiça contra as quais não cabe recurso. Créditos extraordinários não entram no cálculo das despesas que precisam respeitar a meta de controle de gastos. Até agora, 8 ministros votaram pela autorização. Esse entendimento derruba a regra criada no governo de Jair Bolsonaro, que fixou um teto anual para pagar precatórios, mesmo que pessoas e empresas ficassem sem receber aquilo a que têm direito. O ministro André Mendonça pediu vista e o julgamento foi interrompido. O Tribunal Superior Eleitoral começou hoje um teste público de segurança das urnas eletrônicas que vão ser usadas nas eleições municipais do ano que vem. O objetivo da análise dos 36 programadores, representantes de universidades e peritos da Polícia Federal é garantir a transparência e a segurança do sistema. A seguir, o anúncio de um acordo para mais 2 dias de pausa nos combates na faixa de Gaza. Momentos icônicos para você assinar o Globoplay. Só no Globoplay Friday. Plano anual por apenas 12 vezes de R$12,90. Que maneiro!
para você curtir o melhor de 2023 e garantir os 12 momentos marcantes de 2024. Acho justo. Simbora! Globoplay Friday por apenas 12 vezes de R$ 12,90 no plano anual. O Brasil precisa de mais mulheres na política. Quando nós ocupamos cargos políticos, servimos como inspiração para as gerações futuras. Faça parte da mudança que precisamos. Felícia ao PL Mulher Minas. Convido você, mulher, a fazer parte da transformação de Minas e do Brasil. Juntas trabalharemos por mais justiça social e mais políticas públicas que mudam a vida das pessoas. Felícia ao PL. Não deu match. Quero um match perfeito de verdade. Chocolate, biscoito e recheio. Aí sim deu match. Chocotril, o encontro de sabores da Nestlé que deu match. O meu marido vai morrer na fila. Pergunta pra quem tá trabalhando. Pra quem tá de boa também. Pergunta pra quem se transforma. E pra quem curte a vida com alguém. Pergunta pra quem se encanta. Pergunta pra quem manda bem. Pergunta pra quem tem um sonho. Pergunta pra quem vai além. A Oi é 100% focada em Oi Fibra pra ser 100% focada em você. Se isso faz diferença, pergunta pra quem tem. Bom dia, óbvias! Nosso podcast, agora em vídeo, vai ser assunto no seu grupo de amigas. As conversas continuam as de sempre, mas agora estamos muito mais pertinho, como se estivesse na sala de casa. Papos sobre autoconhecimento, saúde mental, relacionamentos, carreira e muito mais. Sempre com o nosso mantra em dia. O que você vai fazer pela sua felicidade hoje? Eu te espero no Globoplay, nas redes sociais e nas plataformas de áudio. A gente se vê lá. O Catar anunciou hoje que Israel e o Hamas concordaram em manter por mais 2 dias a pausa nos combates na faixa de Gaza. A confirmação da extensão da trégua veio no início da noite. O Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que a pausa nos confrontos duraria mais 48 horas. O Egito, o Hamas e os Estados Unidos confirmaram. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca afirmou que mais 20 israelenses, entre mulheres e crianças, devem ser libertados nos próximos dias. Segundo o Egito, 60 prisioneiros palestinos seriam libertados durante a extensão da pausa no conflito em Gaza. Israel ainda não se pronunciou. Mais cedo, israelenses protestaram pedindo mais dias de pausa para que mais reféns fossem trazidos de volta para casa. Queremos todos os reféns de volta agora, disse Aravá. Os palestinos de Gaza também pediram paz. Queremos voltar para nossas casas, afirmou Sabrin. Não queremos nenhuma guerra. Estamos cansados. Este vídeo mostra a faixa de Gaza antes e depois do início da guerra. No 4º dia de trégua na região, a libertação dos reféns atrasou. Segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, o atraso aconteceu porque o Hamas tentou libertar crianças sem as mães delas, o que vai contra o que foi negociado na semana passada. Já no fim da noite, a Cruz Vermelha confirmou a libertação de 11 reféns israelenses, incluindo 3 cidadãos franceses, 2 alemães e 6 argentinos. O Hamas divulgou um vídeo que mostra os reféns sendo entregues a integrantes da Cruz Vermelha. Israel soltou 33 prisioneiros palestinos. Na cidade palestina de Ramallah, na Cisjordânia, houve comemoração com a chegada dos prisioneiros palestinos soltos no domingo. O governo da Tailândia divulgou fotos dos 17 tailandeses libertados pelo grupo terrorista. Os agricultores trabalhavam num kibbutz atacado no dia 7 de outubro. Ainda na base militar de Hatzerin, o abraço da mãe com as 2 filhas depois de 51 dias de espera. Sharon Avigdori e a filha Noam
libertadas sábado, reencontraram a família ontem à noite no hospital em Ramat Gan. O cunhado de Sharon Zohar lembrou que 3 pessoas da família foram assassinadas e 7 sequestradas. Ele disse que vai manter a campanha até que o último parente, Tal Shohan, seja libertado. O hospital militar divulgou hoje estas fotos de Abigail Edan, de 4 anos, reencontrando os tios e avós. Ainda emocionado, o outro avô dela falou do alívio de finalmente ver a neta. E disse que, junto com a felicidade, sente tristeza pela morte dos pais da menina, assassinados na frente dela. Uma refém libertada ontem está internada em estado grave. A filha de Erma Avraham, de 84 anos, contou que a mãe ficou sem os remédios de que precisava no cativeiro. Enquanto isso, os médicos festejaram a alta de Margalit Moses, de 78 anos. Ela estava no primeiro grupo libertado na sexta-feira. Na Ucrânia, a invasão russa dura mais de 21 meses. Os russos ainda controlam quase 1/5 do território ucraniano. E os combates se intensificaram com a aproximação do inverno. Os ventos fortes e as tempestades de neve nesta segunda-feira danificaram postes e subestações e deixaram mais de 15 regiões da Ucrânia sem energia. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a situação é mais grave no sul do país e que as operações militares, mesmo em cenário tão adverso, não serão interrompidas. A ruptura do sistema elétrico da Ucrânia também está na mira das tropas russas. Neste fim de semana, a capital, Kiev, sofreu o maior bombardeio já registrado desde o começo do conflito. A Rússia enviou dezenas de drones kamikazes, atingiu prédios e áreas civis. Em entrevista ao Jornal Nacional, Hussein Aliyev, professor da Universidade de Glasgow, explica que a capital ucraniana abriga grandes infraestruturas de gás e eletricidade e que o objetivo dos russos é danificar ao máximo essas instalações ainda durante o inverno europeu para forçar a Ucrânia a negociar em condições desvantajosas o fim da guerra. Em junho, a Ucrânia lançou uma contraofensiva para recuperar os territórios que tinham sido invadidos pela Rússia. Para isso, contou com armas e equipamentos fornecidos pela OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. Mas, segundo o professor Aliyev, essa contraofensiva não foi muito bem sucedida. O professor afirma que os militares russos aproveitaram que as atenções da comunidade internacional estavam voltadas para o conflito no Oriente Médio e, a partir de outubro, passaram a executar uma nova ofensiva em larga escala, com foco em 2 áreas estratégicas: em Avdiivka, na região de Donetsk, e em Bakhmut, onde ocorreram as batalhas mais sangrentas da guerra. Os russos tomaram novas posições e agora avançam sobre áreas industrializadas que são essenciais para o sistema de abastecimento local. Enquanto isso, no sul do país, o rio Dnipro basicamente marca a divisão das 2 tropas. De um lado, ucranianos, de outro, russos. Nas últimas semanas, as Forças Armadas da Ucrânia afirmam ter conquistado posições na outra margem do rio, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Kherson. O atual cenário do território ucraniano é este. Em vermelho está a parte ocupada pelos russos, que também reivindicam o controle da área em amarelo. Em verde está a parte do território recuperada pela Ucrânia. O professor afirma que a mobilização das tropas ucranianas na área de Kherson só será bem-sucedida se Kiev conseguir enviar mais blindados, artilharia e estabelecer bases logísticas antes de uma reação russa. Já são 642 dias desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa daqui do Reino Unido, nas últimas 6 semanas, os russos sofreram baixas significativas durante as batalhas em Avdiivka. Mas o contingente de soldados da Rússia é mais que o dobro do ucraniano. E na avaliação dos próprios generais da Ucrânia, esse é um dos maiores obstáculos nessa guerra.
Na Rússia, mulheres desafiam o aparato de repressão de Vladimir Putin. Elas pedem que soldados que estão mobilizados desde 2022 possam voltar para casa. O presidente Joe Biden já afirmou que os Estados Unidos não podem dar as costas para a Ucrânia, mas ele enfrenta resistências no Congresso americano na liberação de verbas para a guerra. O secretário-geral da OTAN reafirmou hoje o interesse de que a Ucrânia se torne membro da aliança, mas disse que a adesão plena só será possível depois do fim da guerra. A polícia da Espanha prendeu hoje 2 irmãos brasileiros numa operação que envolveu também a Polícia Federal Brasileira e o FBI. Os brasileiros viviam na região espanhola de Málaga há pelo menos um ano. As autoridades espanholas afirmam que os 2 brasileiros têm ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico. 170 afegãos estão acampados desde ontem no saguão do Aeroporto Internacional de São Paulo. A Prefeitura de Guarulhos está fornecendo comida. O governo de São Paulo declarou que dentro de um mês vai ter um local para acolher 300 pessoas. Desde 2021, quando o governo brasileiro começou a conceder visto humanitário, mais de 7.000 afegãos desembarcaram no país. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, está nos Estados Unidos. Em Nova York, ele visitou o túmulo do rabino Menahem Mendel para agradecer a vitória nas urnas. Depois, Milei almoçou com o ex-presidente americano Bill Clinton. Ele ainda vai ter reuniões em Washington com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos e com autoridades do Tesouro e do Fundo Monetário Internacional. O Papa Francisco está sendo tratado com antibióticos para combater uma inflamação pulmonar. Segundo o Vaticano, a tomografia não encontrou sinais de pneumonia. Ontem, na Praça de São Pedro, o Papa não fez a aparição tradicional na janela e os compromissos dos próximos dias estão cancelados. Francisco tem 86 anos. Ainda na juventude, uma doença respiratória o obrigou a passar por uma cirurgia que retirou parte de um dos pulmões. A seguir, a chuva ajuda a combater os incêndios no Pantanal. A polícia obtém novas pistas na investigação do furto de um rosário em Ouro Preto. A Luísa está indo fazer a viagem que ela sempre sonhou. E sabe quem vai com ela? O cartão Infinity do Itaú Uniclass. Além de não ter anuidade, tenho acesso à sala VIP e não pego fila no raio-x. Ah, e quanto mais eu uso, mais pontos eu ganho. Assim eu sigo tranquila e bem acompanhada. Boa, Lu! Keep going! Itaú Uniclass, para você chegar lá. Al piso. Deezer, viva a música! Atenção socorristas, aguardando o paciente, o tempo é curto. Resgate concluído. Agora com a estrada novinha, a gente chega no horário. Vai tranquilo, o trajeto está seguro e o tempo agora está a nosso favor. Para dirigir com segurança, para ganhar tempo nas viagens. O governo de Minas está recuperando estradas por todo o estado, mudando a vida dos mineiros para melhor. Minas está no caminho certo para avançar. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Essa aqui é para você, The Voice Brasil. Novo. Mais uma vez. Um programa que marcou época e agora tá pronto para fechar num tom mais alto. Terça, depois de Terra e Paixão, começa a última temporada do The Voice Brasil. Minha cabeça vira um parque de diversão. E aí eu quero mais. Ei, gente, muito boa noite pra você.
Brasileirão chegando na reta decisiva e amanhã o Globo Esporte vem nesse clima de decisão, de contar tudo, como foi o jogo do Cruzeiro contra o Goiás em Goiânia, na briga contra o rebaixamento. E na briga pelo título, o Galo pega o Flamengo no Maracanã na quarta-feira. O Globo Esporte está demais. Eu tô te esperando logo depois do MG1. Seis pessoas morreram num acidente na rodovia Fernão Dias, na região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens da câmera de segurança mostram o trânsito parado e a carreta vindo em velocidade. Sem conseguir frear, bate em outros veículos. 4 carretas e 9 carros se envolveram num acidente na Serra de Igarapé no fim da manhã. 4 pessoas, 3 da mesma família que estavam neste carro, morreram na hora. E os outros 2 mortos estavam no carro da Prefeitura de Guaxupé, sul do estado. Um homem de 60 anos está internado em estado grave. O caminhão veio desgovernado, pegou no outro caminhão, foi empurrando 3 caminhões e fizeram um boliche. E jogou a gente pro canto. Assim que as equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil chegaram no local, conversaram com todos os outros motoristas que tiveram os carros atingidos por essa carreta. E todos eles falaram que ela foi a causadora do acidente. Ela está carregada com 27 toneladas de minério de ferro. E aqui na frente um detalhe chama a atenção. No pneu, ele está careca. O motorista da carreta, suspeito de ter causado o acidente, fugiu do local. Temos informações do proprietário do caminhão, que inclusive se recusou a passar o nome do motorista. Nós conseguimos uma nota fiscal ali que parece que provavelmente possa ser o nome do motorista. A concessionária Artéries tem um estudo em desenvolvimento que prevê a construção de uma área de escape na rodovia, mas no trecho contrário ao local do acidente, em outro ponto da serra. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, declarou que a execução do projeto depende da viabilidade do estudo, que foi protocolado pela concessionária na última sexta-feira e será analisado com prioridade. A Artéries afirmou que vai instalar radares de controle de velocidade na rodovia. O seu Joaquim, que se aposentou como caminhoneiro, ficou impressionado com a gravidade do acidente. Trabalhei 30 anos, a primeira vez que eu vejo 6 vítimas fatal assim. Aquilo é lamentável a gente ver. E a Polícia Civil de Minas Gerais acaba de informar que prendeu o motorista que teria provocado o acidente. A polícia e o Ministério Público de Minas identificaram a quadrilha que furtou um rosário com elementos de ouro numa igreja de Ouro Preto. A polícia já sabe que o rosário beneditino, considerado um tesouro do século XIX, foi levado de Ouro Preto, em Minas Gerais, para São Paulo. Essas imagens, obtidas com exclusividade pelo Jornal Nacional, mostram um casal embarcando na rodoviária de BH no dia 12 de novembro, um dia depois do furto. Segundo o Ministério Público, o rosário de 1,80 m de comprimento está enrolado no pescoço da mulher de blusa preta. Ingrid Lorena Seron Rincon, de 20 anos, é colombiana e já está presa. O comparsa dela, também colombiano, Miller Daniel Laverde, está foragido. No dia do furto, eles davam suporte aos outros colombianos, William Cardona Silva e Carol Viviana Pineda Rojas, que aparecem nestas imagens. William Silva força a vitrine onde estava o rosário por várias vezes e usa até uma chave de fenda até conseguir empurrar o vidro, retirar a peça e entregar o objeto para Carol Rojas, que guarda o rosário na bolsa. Estas outras imagens mostram que a dupla, dias antes, visitou joalherias da cidade histórica e estiveram no museu na véspera do furto. Nessas imagens, os dois parecem procurar algo. Desde o dia do furto, o Ministério Público e as polícias federal, civil e militar investigam o crime. Segundo as apurações, os 4 suspeitos se conheceram na Colômbia e desde o fim de outubro chegaram a Minas Gerais com a intenção de furtar bens de valor comercial. Todos eles acumulam passagens criminais aqui no país. O William, inclusive, já foi condenado por participar de um furto milionário em uma joalheria no Piauí. O rosário beneditino tem elementos em ouro e faz parte do acervo tombado pelo IPHAN.
O Ministério Público inseriu o objeto no site Sondar, instrumento usado para divulgar bens culturais desaparecidos em Minas Gerais. Com a expectativa de que a sociedade possa nos trazer informação para localizá-los o mais rápido possível e, quem sabe, ainda recuperar o rosário e devolver para o local de onde ele nunca deveria ter saído. O diretor do Museu de Arte Sacra de Ouro Preto diz que recuperar o rosário é recuperar um pedaço importante e valioso da história. Isso representa muito para a comunidade, enquanto bens carregados de sentimentos religiosos, sentimentos de pertencimento, sentimentos de cidadania, né? Tem que ser devolvido logo esse rosário. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o Brasil. A Eliana vai contar pra gente. Boa noite, Eliana. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para você. Amanhã tem previsão de temporal no sul e leste de Mato Grosso do Sul, do Triângulo Mineiro a Belo Horizonte e até o sul de Minas Gerais, em praticamente todas as regiões. Do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e na metade norte do Rio Grande do Sul. Essas áreas podem ter ventos de até 70 km por hora, muita chuva, raios e granizo. A Defesa Civil catarinense emitiu aviso. Nas partes em vermelho e laranja é maior a possibilidade de alagamento, deslizamento e destelhamento. Em Florianópolis são esperados 70 milímetros de chuva. É quase a metade da média do mês em um único dia. Em Porto Alegre e Curitiba, 30 milímetros. Também é um volume grande. Os termômetros param nos 22 e 23 graus. Esquenta mais em São Paulo, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, com máximas de 27, 30 e 31. A capital paulista pode amanhecer com chuva e ter o dia todo chuvoso. Em BH e no Rio, as fortes pancadas de chuva devem começar à tarde. No Recife, em João Pessoa, Natal e Manaus, chove a qualquer hora, com 28, 29 e 30 graus. Bem mais quente em Palmas, com 35, a única capital ensolarada nessa terça-feira. O sol predomina também no sul do Piauí, centro-oeste da Bahia e norte de Minas. Vamos ver agora como fica o tempo até o fim do mês. Na quarta-feira, as instabilidades se concentram no leste de Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro e até Belo Horizonte. Na quinta-feira, chove mais em São Paulo, no estado do Rio, em parte de Minas, Goiás, Mato Grosso e do Tocantins. Em Porto Alegre e Florianópolis, as temperaturas sobem mais. 29 e 30 graus na capital gaúcha e 27 e 29 graus na catarinense. Em São Paulo e no Rio, semana abafada, mas é no começo de dezembro que as duas cidades passam dos 30 graus. Em São Paulo, 32 no sábado. No mesmo dia, no Rio, 34 graus. E no Pantanal, o calor predomina nos próximos dias. Como ainda há vegetação seca por lá e a chuva está irregular, existe o risco de pegar fogo. Esse risco é alto, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma boa noite. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Até amanhã. No centro-oeste do Brasil, a chuva tem ajudado a controlar os incêndios no Pantanal e abriu caminho para uma operação de resgate. No solo castigado pelo fogo, o ouriço recebe água. Sem forças, bebe aos poucos. Ao lado de um jacaré morto, outro animal da mesma espécie é resgatado. Os brigadistas atendem uma sucuri escondida no terreno seco. Um preá que sofreu queimaduras também precisa de cuidados. Esse tucano terá que ir para reabilitação. Os animais de criação também são afetados. O bezerro queimou as 4 patas. Na busca por um local seguro, a onça-pintada faz uma aparição rara. Chega perto não, hein? Grupos de resgate têm atuado no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eles aproveitam a trégua dada pelo fogo. É que as chuvas que caíram nos últimos dias nos 2 estados apagou boa parte dos incêndios, facilitando a busca por animais. Nós estamos focados nesse momento em atuar com resgate, principalmente nas áreas onde o fogo já passou recentemente, que é o local onde a gente pode encontrar, né, a chance de encontrar animais vivos é maior. Aqueles animais que é possível, né, que são animais pontuais nesses oásis secos, né, que estão secando, a gente faz a captura e leva ele para locais com água e com alimento.
No Pantanal de Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar Ambiental tem usado drones e helicópteros para encontrar animais atingidos pelo fogo. Ele impacta toda uma cadeia. Ele acaba a vegetação, nós temos animais que se alimentam dessa vegetação, que são alimentos de outros animais carnívoros. Nós agora, final do ano, nós temos o período reprodutivo da maioria das espécies. Então temos filhotes que estão aí prejudicados, ninhos que com certeza foram destruídos. De janeiro até agora, os incêndios queimaram mais de 1 milhão de hectares no Pantanal, 4 vezes mais que no ano passado inteiro. Bombeiros e agentes do IBAMA avaliam que o calor e a falta de chuva tenham provocado o fogo. Esse trabalho de resgate de animais, por mais que pareça pouco perto da extensão de animais mortos nesse incêndio, é importantíssimo. Não só pelo animal em si, pelo indivíduo que vai ser resgatado, tem chance de sobreviver, de ser curado e voltar para o ambiente, mas também para o ambiente como um todo. Quando você retorna esse indivíduo para o ambiente, você está colocando uma espécie a mais ali para ajudar a repovoar essa área que foi devastada. A seguir, as vantagens do ensino médio de nível técnico para os jovens no mercado de trabalho. Seu filho tá com febre? Chegou uma novidade que vai ajudar. Bye Bye Fever. É fácil de aplicar e baixa a temperatura por até 10 horas, para uma noite tranquila. Bye Bye Fever. Basta aplicar para a febre aliviar. E a partir de hoje, você não terá mais acesso ao dinheiro. Tô pobre? Tem um lugarzinho aí pra ficar, amigo? Você enriqueceu do nada e empobreceu do nada também. Coração, SOS Xiaomi, I love you, amor. Vocês são todos Xiaomi! Eu adoro vocês! A nossa guerra não é só com arco e flecha não, Jackson. A gente luta com papel e caneta também. NASA. Não fazia ideia que contratavam. Há várias mulheres trabalhando no programa espacial. Elas tinham 2 missões. O que as senhoras fazem na NASA? Calculamos suas trajetórias. Provar a importância delas na corrida espacial. Você é melhor com números do que qualquer um lá, Catherine. E superar todo o preconceito daquela época. Se eu pudesse participar das reuniões, eu poderia... Não há protocolo para mulheres. Hoje, depois de Terra e Paixão. Se fosse um homem branco, ia querer ser engenheiro? Eu já seria um. Não ia precisar querer. Inspirado em fatos reais. Estrelas além do tempo. Em tela quente. Olá, meus amigos de Minas Gerais. As eleições que decidirão o futuro da sua cidade estão chegando. Em breve você terá que votar para vereador, prefeito e vice. Juntos podemos transformar as nossas cidades através de políticas públicas que valorizem a educação, que protejam as nossas famílias. Meu nome é Marcos Crispim, eu sou vereador e conto com seu apoio, porque juntos podemos. Feliz! Teretrens. Mendonça! Agora é presencial toda semana, né? Pô, nem fala. Mas peraí, pessoal. Presencial tem happy hour. Voltar pro escritório só pelo happy hour. Isso é Teretrens. Teresópolis, a nova do rolê. É tempo de terê. Aprecie com moderação. Agatha sabe tudo sobre ervas, chás e venenos. Ué, Juliana. Polvilhando aí na comida, doutor Antônio. Ah, isso aqui é uma erva indiana. Tempero diferente, não sei, não conheço, não. É bom comer tudo, viu? E Antônio La Selva, que fique esperto. Sentindo enjoado, uma tontura, esquisito. Hoje, Terra e Paixão. O Coritiba, que já está rebaixado para a Série B do Brasileirão, demitiu o técnico Thiago Kozlowski. O substituto vai ser Guto Ferreira. Um dos investimentos públicos mais rentáveis para o Brasil é a educação técnica. Jovens que cursam o ensino médio de nível técnico são mais valorizados no mercado de trabalho do que aqueles que se formam no ensino regular.
Uma formação atual e necessária. O Pedro e a Júlia estão terminando agora o ensino médio com curso técnico em meteorologia. Ele pensa a questão do meio ambiente, mas também das tecnologias, prever catástrofes climáticas. Então, acho que é um tema extremamente relevante, que é uma profissão que só tem a crescer. Eles estudam no Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica mantido pelo Ministério da Educação. Daqui a 2 semanas, já com o diploma na mão, os 2 colegas poderão comprovar as conclusões da pesquisa feita pelo INSPER, uma das principais instituições de ensino superior e pesquisa do país, em parceria com o Itaú Educação e Trabalho e o Instituto Unibanco. O estudo revela que os formados em centros de ensino técnico de nível médio têm 5,5 pontos percentuais mais chances de estarem no mercado de trabalho formal em comparação com os trabalhadores sem formação. Na prática, eles têm mais chances de conseguir uma vaga com carteira assinada. Esse é um dos laboratórios do curso de mecânica. A pesquisa mostra que todos ganham no ensino médio aliado ao ensino técnico. Os jovens, o mercado de trabalho, a sociedade em geral. Um investimento que gera retorno. Retorno que dessa vez foi calculado, foi medido de uma maneira bem objetiva, com resultado em reais. Para cada R$1 investido na educação profissional de nível médio, o trabalhador com diploma tem um retorno superior a R$3 no salário. Ao longo da vida, esse profissional terá, em média, uma remuneração 32% maior do que a renda daqueles que concluem o ensino médio regular. A economista Laura Miller Machado, uma das coordenadoras da pesquisa, diz que muitos desafios precisam ser vencidos. No ano passado, entre os jovens de até 19 anos, apenas 11% tiveram acesso ao ensino técnico no Brasil. Na Alemanha, esse índice chega a 50%. E aqui, entrar não é garantia de conclusão. Apenas 40% dos jovens que começam o ensino técnico de nível médio, eles concluem. Então, isso traz 2 desafios, né? O primeiro é conversar com esses jovens e entender o motivo deles estarem abandonando o ensino técnico. O outro desafio é a gente expandir cada vez mais as ofertas de ensino técnico de nível médio ao redor do país, né? A Adriele venceu e em 15 dias vai ter em mãos o diploma do ensino médio e de técnica em telecomunicações. Os meus pais não concluíram o ensino médio, né? Mas sempre buscaram colocar a gente na escola desde cedo. Eu já estou preparada para começar minha vida, não do zero, mas com uma profissão e com um caminho a traçar. O Jornal Nacional está terminando aqui e o Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.